Capítulo 321. O Enigma do Céu e da Terra. Depois de ser esbofeteada por Lian Shanjing, Lian Shanhui não sabia a que distância havia sido esbofeteada. Ela não conseguia ver a figura de Lian Shanjing retornando à cidade de Yanjing pelo resto da noite. Claro, também é possível que ela tenha voltado, mas em vez de retornar para a ilha flutuante, ela foi para as cidades abaixo. Mas isso não tem nada a ver com Lueng, e ele também não se importa. Para ele, essa mulher travessa e linda que continua dizendo que quer se casar com ele é simplesmente um problema. Por onde Lueng passou no passado, todos o consideravam um monstro ancestral, reverenciando-o ou temendo-o. Embora Lueng sempre tenha sido acessível e humilde, o respeito das pessoas por ele é real. Ninguém jamais ousou amar como Lian Shanhui, que declara seu amor no primeiro encontro e ama tanto, mesmo de brincadeira, é demais. É tão absurdo que chegou ao ponto de Lueng achar difícil de lidar. Se não é brincadeira, é ainda mais problemático. Lueng agora está um pouco receoso de conhecer a irmã de Lian Shanjing, Lian Shanhui, que tem um corpo atraente, rosto bonito, pele delicada e exala um forte charme feminino. Afinal, ele não está muito interessado nela. Isso não quer dizer que Lueng não goste de mulheres. Em termos de preferências pessoais, mulheres maduras e impetuosas como Lian Shanhui são o tipo de pessoa que Lueng gosta. No entanto, uma boa aparência serve apenas para apreciação, não para casamento. Além disso, toda vez que Lian Shanhui causa problemas, sua companheira Xiaowei aumenta a pressão sobre Lueng. Lueng acha que seria melhor se Lian Shanhui não aparecesse novamente. Portanto, na manhã seguinte, Lueng se encontrou com Lian Shanjing, depois de discutir como lidar com o Senhor de todos os demônios e outros demônios malignos. Quando a alma do dragão aparecer em 2 dias, ele se despediu. Depois de deixar a imponente ilha flutuante e descer em um barco flutuante até a cidade abaixo, Lian Shanjing encontrou uma residência suficientemente escondida para impedir que Lian Shanhui fosse procurá-la. Nos dias seguintes, os magos do Templo do Deus do Fogo não pareciam ter feito grandes mudanças de pessoal, como se nada tivesse acontecido. Toda a cidade de Yanjing estava calma. Entretanto, em segredo, as inúmeras armadilhas preparadas contra os demônios malignos estavam sendo intensivamente implantadas, com o objetivo de completá-las antes da chegada dos demônios malignos. Entretanto, para evitar que espiões ou criaturas na cidade de Yanjing descobrissem isso, tudo foi feito em absoluto sigilo. Entre os seres vivos, existem cultivadores justos que não cultivam poderes demoníacos, mas servem aos demônios malignos por vários motivos. Esse é o tipo de pessoa contra a qual Lueng e seu grupo mais precisam se proteger. Somente mantendo uma aparência pacífica do lado de fora e garantindo que o Templo do Deus do Fogo não saiba de nada, o Senhor de todos os demônios e seu grupo poderão agir conforme o plano original. No pátio isolado, Lueng instruiu Xiaowei a levar Shen Wuyo e sua irmã para um passeio. Para os 2 irmãos que cresceram nas montanhas e nunca estiveram no mundo exterior, a agitação e a prosperidade da cidade de Yanjing eram muito atraentes, e eles há muito tempo queriam sair para uma caminhada. Hoje em dia, Lueng simplesmente usou alguns truques para esconder a verdadeira aparência dos 2 irmãos, para que estranhos não pudessem reconhecê-los, e então pediu para Xiaowei acompanhá-los para sair e brincar. Enquanto isso, Lueng estava sentado sozinho em um pátio tranquilo, preparando silenciosamente um jogo de xadrez preto e branco. Entretanto, tanto as peças de xadrez quanto o tabuleiro de Lueng eram um tanto especiais. O tabuleiro de xadrez foi formado pela condensação e visualização de energia espiritual, pairando no vazio e, à medida que o brilho tremia, revelava fracamente a paisagem distante de montanhas e rios. As peças de xadrez pretas e brancas também eram formadas pela condensação de energia espiritual e, cada vez que eram colocadas, o brilho no tabuleiro tremia violentamente. Lueng levou 3 horas inteiras para montar o jogo de xadrez, e mesmo assim ele só fez alguns movimentos. Enquanto isso, já se ouvia uma batida na porta do pátio. Um asceta magro e magro, trajando uma túnica de linho grosseiro, bateu superficialmente na porta e entrou sem esperar permissão. Ele perguntou:
Há alguma esmola para mim aqui? Este velho cultivador da seta está com fome. Lueng ergueu os olhos do tabuleiro de xadrez e lançou um olhar furioso para o velho monge errante, dizendo: o objetivo do ascetismo não é não aceitar esmolas dos outros. Seu velho não é devoto. Gilmi riu e sentou-se diretamente na outra ponta do tabuleiro, dizendo: o velho cultivador da seta é muito exigente com a comida. Ele não consegue digerir alimentos comuns com facilidade e precisa de carne de lobo com mais de 1000 anos. Se não puder providenciar isso, não mencione se o velho cultivador da seta é devoto ou não. Dito isso, Gilmi olhou para o tabuleiro de xadrez e, provavelmente vendo a situação do jogo claramente, estendeu a mão e a sacudiu levemente no ar. Uma peça preta surgiu do nada em sua mão. Então, Gilmi colocou a peça preta no tabuleiro e disse: sua vez, meu amigo HMM. O corpo de Gilmi tremeu de repente após o movimento, e ele finalmente percebeu que algo estava errado. Ele imediatamente abaixou a cabeça e olhou para o tabuleiro de xadrez à sua frente, bem como para as montanhas, os rios, o sol e a lua vagamente visíveis nele, olhando estupefato. Há um problema com seu jogo de xadrez. Lueng riu e disse: eu estava esperando meu amigo fazer esse movimento crucial. Rindo, a peça preta de Lueng tremeu levemente em sua mão e se transformou diretamente em uma peça branca tão pura quanto jade, que ele então colocou no tabuleiro de xadrez. Pai, no momento em que a peça branca caiu, um som nítido ecoou continuamente no pequeno pátio. As montanhas, os rios, o sol e a lua no tabuleiro espiritual foram totalmente revelados. As veias que representam a energia espiritual da Terra emergiam e tremiam, uma a uma. O pequeno tabuleiro de xadrez parecia um mundo real, revelando uma atmosfera antiga e vasta. No momento em que o tabuleiro de xadrez foi totalmente revelado depois que Lueng colocou sua última peça branca, tanto ele quanto Gilmi tremeram, como se toda a sua energia tivesse sido completamente esgotada, e eles de repente enfraqueceram. Gilmi caiu suavemente na grama e murmurou: um amigo que faz mal, um amigo que faz mal. Depois dessa mudança, vai levar pelo menos 2 dias para se recuperar. Gilmi olhou fixamente para Lueng e disse: seu velho demônio astuto, você armou para mim. Lueng também se jogou no banco comprido, rindo brilhantemente e dizendo: assim que você entrou, meu caro amigo, você tomou a iniciativa de fazer o movimento, e eu não consegui impedi-lo. Além disso, após a formação do Eaven Yand Art Gogame, isso pode garantir a segurança de um lado. As criaturas que escaparam do ataque do demônio à cidade 2 dias depois, graças à formação do jogo de xadrez, devem suas vidas à compaixão do meu amigo. Mesmo se eu tivesse explicado a situação, acredito que, com o coração bondoso do meu velho amigo, ele ainda teria feito esse movimento. Lueng sorriu e fez um grande elogio. Gilmi, que estava largada na grama com a cabeça levemente erguida, lançou um olhar irritado para Lueng ao ouvir suas palavras e disse: mal consigo ter comida suficiente e passei fome o ano todo. Onde está a minha compaixão? Olhe para mim, meu amigo, pareço uma pessoa misericordiosa para você. Lueng sorriu e assentiu repetidamente, dizendo: aos olhos de Lueng, meu amigo Gilmi não é apenas o cultivador mais talentoso do mundo, mas também a pessoa mais compassiva e bondosa. Ele é realmente a aberração mais única e notável do mundo, digno de grande admiração. Enquanto Lueng o elogiava repetidamente, Gilmi suspirou profundamente e disse: porque seus elogios me deixam tão desconfortável, mesmo que você só diga coisas boas. O Lueng pensou por um momento e disse: talvez isso se chame ser ambíguo e contraditório. Capítulo 322. Deixe-me comprar macarrão para você. No pátio, Lueng e Gilmi pareciam exaustos e impotentes. Mas quando se encontraram novamente e viram que estavam seguros, ambos respiraram aliviados. Quando eles se separaram pela última vez, Lueng teve que ir para a caverna do Inferno Verde para se infiltrar nos demônios e reunir informações, enquanto Gilmi teve que procurar pela misteriosa mulher Lian Kaniking e tentar lidar com o antigo demônio de lá. Nenhum deles foi um incidente perigoso que pudesse ser menosprezado.
Principalmente depois de Lueng testemunhar o terror de Lian Kang, ele ficou preocupado com Jiumi. Então, após deixar a caverna do Inferno Verde, Lueng usou o método previamente combinado para invocar Jiumi de volta e pediu-lhe que desistisse temporariamente de encontrar Lian Kang. No entanto, Lueng não esperava que Jiumi chegasse à cidade de Yanjing tão tarde. Depois de um tempo, os dois que haviam recuperado um pouco de força finalmente se sentaram eretos. Jiumi também se levantou do chão e sentou-se novamente em sua posição original. Lueng perguntou: por que meu bom amigo chegou tão tarde? Aconteceu algo inesperado no caminho. Jiumi suspirou e disse: não foi exatamente inesperado, mas durante a busca pela mulher de vermelho, acidentalmente me deparei com um grupo de pessoas que haviam caído voluntariamente na depravação. Levou um tempo extra para terminar a perseguição. O que aconteceu com você, meu amigo? Você montou uma formação tão misteriosa e estranha e depois me invocou de volta com urgência. Será que o demônio da caverna do Inferno Verde está prestes a atacar a cidade de Yanjing? Jiumi fez uma conjectura baseada na situação do jogo. Lueng assentiu e disse: como meu amigo disse, o demônio na caverna do Inferno Verde vai atacar a cidade de Yanjing. Enquanto falava, Lueng aproveitou a oportunidade para detalhar suas experiências em sua jornada até a montanha flutuante de Jade, incluindo as estranhas artes marciais de Lian Kang e o plano maligno do Senhor de todos os demônios, para Jiumi. Jiumi ficou atordoada ao ouvir isso e disse: essa mulher é tão assustadora assim. Ela consegue tirar vidas à distância. Nem meu amigo conseguiu se defender dela. Felizmente, o velho cultivador da seta não a encontrou, ou teria morrido na hora, não é? Lueng riu e disse: não se preocupe, meu amigo. Embora a técnica de palma de Lian Kang seja complicada, há uma maneira de decifrá-la. Em 2 dias, com o surgimento da alma do dragão, essa mulher ainda precisará de você para lidar com ela. Você não pode deixar que outros se exibam e roubem sua própria glória. As palavras de Lueng arregalaram os olhos de Jiumi, e ele disse: em 2 dias. Eu vou lidar com esse Lian Kang. Meu amigo, você está tentando me fazer morrer mais rápido? Lueng riu e disse: tudo bem. Se meu amigo morrer, eu também não viverei sozinho. Em 2 dias, quando os demônios se reunirem e a alma do dragão aparecer, o plano do Senhor de todos os demônios será obstruído e ele não conseguirá escapar tão facilmente. Definitivamente será uma batalha prolongada. Quando uma batalha prolongada ocorrer, a alma do dragão certamente atrairá todos os demônios e demônios do país da passagem de fogo, incluindo a sombra demoníaca que nosso amigo encontrou antes. Aquele cara armou uma armadilha usando 2 crianças como isca para me machucar. Ele não pode fingir estar morto para sempre. Agora que a alma do dragão apareceu, ele definitivamente não consegue resistir a me atacar. Embora eu não saiba que meios ele preparou, deve ser poderoso. Então, comparado ao meu amigo, na verdade, minha probabilidade de morrer é ainda maior. As palavras de Lueng eram bastante autocompassivas. Mas Jiumi zombou e não acreditou nas palavras de Lueng. Se meu amigo não tivesse um plano, com sua personalidade cautelosa e calculista, sempre esperando para agir, como você pôde sentar aqui comigo e conversar pacificamente? Você deve estar ocupado procurando alguém para nos ajudar. Sentar-se firmemente no topo é claramente um movimento bem planejado, esperando que a sombra do demônio venha e busque a própria morte. Não há perigo. Jiumi disse: mas se você quer que eu negocie com Lian Kang, precisa me levar ao restaurante mais popular da cidade de Yanjing. A Torre Tianwei tem uma ótima reputação, mas infelizmente é muito cara. Cultivadores ascetas veteranos, como eu, só podem ficar observando e nem ousam entrar. Depois que Jiumi terminou de falar, ele viu Lueng parecendo preocupado e não pode deixar de perguntar, em dúvida: não me diga que você não tem dinheiro nem para comer na Torre Tianwei, meu amigo. Lueng estendeu as mãos e disse desamparadamente: sou um homem pobre que não tem nada a oferecer, não tenho dinheiro para comer na Torre Tianwei, mas e a barraca de macarrão no final da rua?
Quando passei por aqui agora mesmo, cheirei e achei o cheiro muito bom. O sabor deve ser ótimo. Depois que Lueng terminou de falar, Gilmi lançou-lhe um olhar feroz e disse: vim de muito longe para te ajudar, e você quer me pagar uma barraca de beira de estrada. Você não tem consciência? Não. Tem que ser na Torre Tianwei. Sem uma refeição na Torre Tianwei, este assunto não pode ser resolvido. Gilmi continuou gritando sem parar. Então Lueng só conseguiu suspirar desamparadamente e tirar sua única bolsa, pesando-a enquanto dizia: isto me foi dado por Xiaowai antes dela ir embora. Ah, bem, vamos, amiga, vamos comer na Torre Tianwei. Lueng disse generosamente: mesmo que Xiaowai volte hoje, não podemos economizar neste dinheiro. Gilmi olhou para ele com desconfiança e disse: isso é realmente o suficiente para comer na Torre Tianwei? Cheio de confiança, Lueng disse: esta é toda a riqueza da montanha Anil. Xiaowai disse que seria suficiente para uma família de 5 pessoas comer e beber por 3 anos. Mesmo que não possamos ter uma refeição suntuosa na Torre Tianwei, pelo menos poderemos saborear 1 ou 2 pratos. Segurando a carteira, Lueng assumiu a liderança e caminhou em direção à porta. Um lobo e um monge caminhavam pela rua e logo chegaram ao restaurante mais badalado e fino da cidade de Yanjing. No entanto, assim que entraram, ouviram de longe que o lojista estava fazendo check-outs para uma mesa de clientes. Ao ouvir o preço, a testa de Gilmi se contraiu de repente e ele olhou para Lueng. Lueng abaixou a cabeça e pesou a quantia de dinheiro na manga, então se virou no mesmo instante. Vamos comer numa barraca de comida na beira da estrada. Assim que Lueng terminou de falar, um grito agudo veio de repente das profundezas da Torre Tianwei, onde o som da seda e do bambu flutuava. Então uma figura voou e colidiu com Lueng, que estava parado perto da porta. Ao ver a cena, Lueng franziu as sobrancelhas levemente e calmamente evitou a figura voadora. Enquanto isso, na direção para onde a figura estava voando, um conflito bastante grande havia ocorrido. Em meio à explosão de energia espiritual, uma voz familiar soou no ouvido de Lueng, repreendendo-o friamente. Seu miserável traiçoeiro e sem coração, indigno de viver neste mundo. Imediatamente depois, uma série de gritos, bem como berros de raiva e medo se seguiram. Como ousa cometer assassinato na cidade de Yanjing? Como ousa cometer assassinato na cidade de Yanjing? Ao ouvir o som, Gilmi não conseguiu evitar olhar para Lueng e arquear uma sobrancelha levemente. Você o conhece? Lueng suspirou e disse: aquela pessoa que falou primeiro foi Guin, cujo corpo físico de seu mestre foi tomado à força. Na entrada, as figuras de Lueng e Gilmi desapareceram ao mesmo tempo e instantaneamente da percepção das pessoas comuns. Eles ficaram na porta, olhando simultaneamente para a cena dentro da Torre Tianwei. Gilmi franziu as sobrancelhas e disse: ele é implacável em suas ações e parece ter a intenção de eliminar o mal completamente. Só não sabemos com quem ele está em conflito e quem ele realmente é. Ao vir à Torre Tianwei para comer, fica claro que ele tem algumas conexões e conhecimento. Capítulo 323. Lueng, você não tem coração. Dentro da Torre Tianwei, o outrora elegante e luxuoso salão agora está uma bagunça caótica. Vestido com uma longa túnica de músico, os olhos de Guin examinaram friamente as pessoas na sala, bloqueando a única saída. Os vários jovens que estavam bloqueados por ele na sala privada estavam todos com medo e irritados. O líder gritou com raiva: sou Lin Yimo, filho do patriarca da família Lin, na cidade de Yanjing. Quem é você, um sujeito cruel que ousa agir de forma imprudente em Yanjing? A expressão de Lin Yimo era de raiva, mas ele estava secretamente com medo. Ele tentou usar a reputação de sua família para assustar a pessoa à sua frente. Embora a família Lin não estivesse entre os principais clãs da cidade de Yanjing, ainda tinha bastante influência. O nome da família podia ter impacto em muitas situações. Porém, desta vez, Guin, que estava sendo ameaçado por ele, permaneceu inexpressivo e disse: o que importa para a família Lin? Você, uma pessoa cruel e sem coração como você, estou te matando em nome da justiça.
Obviamente, a reputação da família Lee não era suficiente para assustar a pessoa à sua frente. Ao perceber isso, a expressão de Lin Yimou ficou um tanto quanto de pânico. Ele olhou para o homem à sua frente e para a situação ao seu redor e gritou: "Esta é a cidade de Yanjing. Fica em frente ao templo do Deus do Fogo. É onde todos os magos se reúnem. Como ousa cometer violência e ferir pessoas aqui? Além disso, não tivemos nenhuma desavença no passado e nenhuma inimizade recentemente. Por que você tem o direito de vir e me matar?" Lin Yimou gritou com raiva. Guin, com uma expressão fria e olhar glacial, olhou para os jovens mestres à sua frente e disse: "Por acaso vocês conhecem o cantor Yan do Lago Luomingo? Você enganou e tentou Yan com seus modos de playboy e discursos doces, depois a abandonou cruelmente, causando caos do começo ao fim. Agora que Yan cometeu suicídio por afogamento, como um mentor por trás dessa tragédia, você deve pagar por suas ações com sua própria vida." O grito frio e curto de Guin imediatamente provocou excitação entre os espectadores tanto dentro quanto fora da Torre Tianwei. As pessoas olhavam para os vários jovens mestres que estavam presos dentro da elegante câmara, gritando em voz alta: "Uma pessoa sem fé como ele não merece viver." Lueng e Jiumi estavam no meio da multidão e, embora suas figuras fossem translúcidas e desconhecidas para quem estava de fora, eles ainda podiam ouvir claramente a conversa dentro da casa. Jiumi exclamou e disse: "Entendo, Guin está aqui para se vingar." Naquela época, o país do Passo de Fogo, embora governado por magos e com muitas leis e regulamentos, sempre foi negligente em lidar com vinganças e lutas privadas. Se alguém como Lin Yimou, que começou e abandonou relacionamentos com mulheres, fosse procurado pela família da mulher para ser morto como vingança, os magos não puniriam o assassino enquanto a situação fosse verdadeira. No folclore, muitas vezes há uma atitude louvável em relação à vingança de parentes consanguíneos. Portanto, depois que Guin explicou a situação, a multidão na Torre Tianwei ficou imediatamente agitada, denunciando e criticando os vários jovens mestres dentro do elegante salão. Vendo tal situação, o rosto do jovem conhecido como Lin Yimou ficou pálido, mas ele ainda gritou com raiva: "Então você é amigo daquela vagabunda?" "Sim. Eu tive relações sexuais com ela, e até prometi me casar com ela. Mas essa mulher tem um coração malicioso, é ciumenta e preconceituosa. Eu nem me casei com ela ainda, e ela já estava me causando problemas ao me pedir o divórcio e me tornar sua esposa principal. Minha esposa legal e eu somos namorados de infância há mais de 10 anos. Temos um filho e 2 filhas juntos. Ela também é muito dedicada aos meus pais e elogiada por todos. Por que eu deveria abrir caminho para ela, uma recém-chegada? Só porque eu não queria me divorciar da minha esposa, essa vadia da Yan causou problemas várias vezes, me fazendo parecer mal e sendo punida 3 vezes pelos anciões do clã. Por que eu não posso chutá-la? Agora ela pulou no lago para cometer suicídio, merecia mesmo. Ela merecia morrer." Lin Yimou ficava cada vez mais animado enquanto falava. Ele repreendeu Guin com raiva: "Já que você é amigo dela, deveria saber o karma. Você está chorando por ela e buscando vingança. Já pensou por que as coisas chegaram a esse ponto agora? Essa vadia arruinou meu futuro, fazendo com que eu fosse punido e criticado pelo clã. Fui condenado por todos na família. Tenho que sustentá-la, casar com ela e deixá-la causar problemas todos os dias." Os gritos de Lin Yimou fizeram com que os espectadores se calassem por um momento. Guin, que foi o primeiro a ser atingido, não foi afetado. Ele olhou friamente para o jovem mestre à sua frente e disse: "Mesmo que Yan tenha cometido erros, não é suficiente para você esconder sua situação familiar, atraí-la para ter relações sexuais com você e depois abandoná-la. Você enganou Yan sobre sua situação familiar e a seduziu, dizendo que se casaria com ela como sua esposa legal. Se não fosse por suas doces palavras, ela não teria chegado a esse ponto hoje." A expressão de Guin é gélida. Por outro lado, Lin Yimou praguejou em voz alta: "É verdade que não mencionei a esposa principal da minha família no início, mas não a abandonei no meio do caminho.
Na verdade, fiz os preparativos para me casar com ela como minha esposa legal. Ela causou tudo isso por ser uma mulher sedutora. Agora que ela não tem mais nada, ela vai me culpar por isso. Dentro da Torre Tirvey, há um barulho constante de brigas. Depois de ouvir todo o processo, Gilmi balançou a cabeça e disse: é uma bagunça completa. É muito difícil analisar esse assunto e não está claro quem está certo ou errado. Depois de terminar, Gilmi se virou para Lueng e disse: o que você acha, meu amigo? Lueng sorriu e disse: acho que somos nós que estamos errados. Não deveríamos ter aparecido aqui. Vamos, não tem como comermos na Torre Tirvey. O mago do Templo do Deus do Fogo já está a caminho por causa da grande repercussão deste incidente. Para evitar problemas, vamos procurar uma barraca na beira da estrada. Vai ser mais interessante do que ficar aqui observando os macacos. Dizendo isso, Lueng imediatamente deixou o local. Enquanto acompanhava, Gilmi riu e disse: meu amigo, devemos cumprimentar aquele Guin. No mínimo, somos velhos conhecidos. Como um ancião, você não acha que está na hora de dar as caras? Lueng deu de ombros e disse: envolver-se nesse assunto trivial só vai aumentar nossos problemas. Vamos deixar isso para os magos resolverem. Além disso, prometemos resgatar o corpo físico do mestre de Guin. Agora que voltamos de mãos vazias, como podemos dar as caras? Seria melhor ir embora em silêncio e fingir que não vimos nada, disse ele, referindo-se a Guin. Lueng sorriu e disse: meu amigo, podemos esperar até que você subjugue a antiga guerreira Lian Kangqing e recupere o corpo físico do mestre de Guin. Só então poderemos aparecer e procurar por Guin. Assim, poderemos fazer uma entrada como anciões estimados. As palavras de Lueng fizeram Gilmi arregalar os olhos e dizer: quando prometi a Guin que recuperaria o corpo físico de seu mestre? Não é a primeira vez que o vejo hoje. Lueng riu e disse: você, eu e nosso amigo Dragão da Vela permanecemos juntos nos bons e maus momentos. Os assuntos dele são os meus assuntos. Acredito que nosso amigo não ficaria sentado assistindo se fosse o contrário. Então, quando concordei com isso, Guin, também significa que nós três concordamos com isso. Infelizmente, o Dragão da Vela não está em lugar nenhum no País do Passo de Fogo. Caso contrário, poderíamos tê-lo convidado para se juntar a nós. Com a ajuda dele, haveria uma chance maior de a alma do dragão se manifestar em 2 dias. Lueng tinha um sorriso brilhante no rosto e falou em um tom amigável. Gilmi ficou estupefata e muito chocada. Meu amigo, você realmente é? Balançando a cabeça em silêncio, Gilmi disse brincando. Velho Logulu, você não tem coração. Com uma risada, Lueng arqueou a mão e disse: você me bajula, você me bajula. Capítulo 324. A calmaria antes da tempestade. Dentro da Torre Tirvey, o barulho nunca para. A disputa entre Guin e Lin, o jovem mestre da família Lin, ainda está em andamento, mas Lueng e Gilmi já deixaram a Torre Tirvey e não têm intenção de se envolver neste assunto. As ruas estão lotadas de pessoas indo e vindo, mas Lueng e Gilmi, sem dizer uma única palavra, seguem tacitamente na mesma direção. Misturando-se à multidão, suas figuras desapareceram completamente, escondendo sua presença de estranhos. À frente deles, uma figura na multidão aparecia e desaparecia intermitentemente, afastando-se constantemente. Essa figura, também saindo da Torre Tirvey, tinha um comportamento assustador e uma aura incomum, movendo-se de maneira evasiva. Sem necessidade de se comunicar, Lueng e Gilmi o seguiram discretamente. Enquanto provocavam e brincavam um com o outro, continuaram seguindo o homem. Para Lueng e Gilmi, a pessoa na frente deles foi uma verdadeira surpresa e o principal motivo para deixar a Torre Tirvey. Eles nunca pensaram que teriam a sorte de se deparar com algo assim ao saírem para testemunhar o espetáculo. No entanto, seguindo o caminho, Lueng e seu grupo atravessaram ruas, becos e multidões, caminhando pelo coração da cidade de Yanjing por meia hora. Perto do fim, Gilmi estava com dor de cabeça e falou: por que essa coisa continua se movendo? Será que ela nos notou?
Lueng olhou para a figura à sua frente e balançou a cabeça. É impossível que tenha nos notado. Provavelmente é apenas seu senso habitual de vigilância. Se essa coisa se esconde entre os magos da cidade de Yanjing e não mantém um perfil discreto, é provável que seu paradeiro já tenha sido descoberto pelos magos. Durante a conversa, a figura passou rapidamente por 2 becos escuros e isolados, com passos apressados. Lueng e Jiumi seguiam de perto, mesmo nos becos mal iluminados e desertos. A figura à frente não percebeu a presença de Lueng e Jiumi, que os seguiam. Finalmente, depois de percorrer esses caminhos estranhos e sinuosos, a figura chegou ao fim de um beco fechado. Mais à frente havia um muro alto, transformando o lugar num beco sem saída. Entretanto, sem hesitar diante do muro alto, a figura caminhou direto em sua direção e desapareceu em um instante. Lueng e Jiumi olharam um para o outro e caminharam juntos em direção ao muro alto, chegando à sua frente. No entanto, o que apareceu à sua frente era apenas um muro alto comum. Eles não conseguiam sentir nenhuma aura espiritual nem perceber o impulso de uma formação. Mesmo com seu cultivo, nenhum deles conseguia ver como entrar além daquele muro alto. Ambos abaixaram as mãos ao mesmo tempo, olharam um para o outro e ficaram perdidos. Jiumi perguntou, por que a caverna do Inferno Verde tem tantas técnicas estranhas e peculiares? Com um suspiro, Lueng disse, o Senhor de todos os demônios herdou o antigo legado do cultivo demoníaco, que contém muitas técnicas milagrosas e malignas. É normal que não consigamos enxergar através dele. Um lobo e um monge estavam em frente a um muro alto, suspirando ao vê-lo. Jiumi sugeriu, talvez possamos tentar invadir este lugar à força. Se atacarmos com as palmas das mãos, veremos se conseguimos destruir o mal aqui e revelar a presença dos demônios. Entretanto, Lueng balançou a cabeça e disse, não há necessidade disso. Enquanto olhava para o enorme muro alto à sua frente, Lueng comentou, agora que a alma do dragão está prestes a emergir, com o Senhor de todos os demônios despachando suas tropas, mais e mais demônios e malfeitores aparecerão na cidade de Yanjing. Podemos destruir uma de suas fortalezas, mas não todas. Atacar agora só assustaria a cobra e seria contraproducente. Em vez disso, antes que Lueng pudesse terminar a frase, uma figura estranha apareceu no beco próximo. A figura também estava indo em direção a esse lugar, obviamente com a intenção de entrar pelo muro alto também. Lueng e Jiumi estavam de pé em ambos os lados do beco como 2 deuses de porta. No final, para a surpresa de Lueng e Jiumi, o demônio de aparência comum foi direto para o muro alto sem perceber que eles o observavam. E mais uma vez desapareceu da vista dos dois. Entretanto, desta vez, os dois que testemunharam de perto o demônio entrando na parede encontraram algo ainda mais estranho. Jiumi franziu a testa e disse, a aura desse demônio é muito estranha. Definitivamente não é o demônio maligno da caverna do Inferno Verde. Jiumi olhou para Lueng, pedindo sua opinião. Lueng também suspirou, dizendo, de fato, este não é um demônio da caverna verde do inferno, parece que a atmosfera animada na cidade de Yanjing não se limita apenas aos demônios da caverna verde do inferno. Mesmo o grupo de demônios do além não está disposto a ficar parado. Como não planejavam usar meios violentos para quebrar a fortaleza, Lueng e Jiumi não demoraram mais e partiram imediatamente. Enquanto caminhavam, eles conversavam. A situação é caótica. Quando a alma do dragão aparecer em 2 dias, é provável que mais demônios sejam atraídos do que o esperado. Está preocupado, meu amigo? Afinal, parece que há gigantes demoníacos de primeira linha entre eles, que estão mirando precisamente em você, o deus lobo da montanha Anil. Ah, meu amigo é muito modesto. O velho monge Jiumi, que está no auge dos imortais e é incomparável no mundo, é alguém que ninguém ousa ignorar. Que tal encontrarmos nosso amigo dragão de vela para se juntar a nós nessa empreitada, já que nós 3 enfrentamos os mesmos desafios e compartilhamos vitórias e derrotas na vida? Como podemos deixar nosso bom amigo dragão de vela de fora em um assunto tão importante?
Eu também quero, é que o tempo está se esgotando, que pena, sim, que pena. Dentro da capital da chama, um monge e um lobo caminhavam entre a multidão, suspirando com o mesmo arrependimento. É uma pena que o paradeiro do dragão da vela seja tão misterioso, tornando impossível recrutá-lo como soldado. Mas eles não estavam lamentando há muito tempo quando ouviram outra notícia. Demônios atacaram e causaram danos na Torre Tianwei. O filho da família Lin, Limo, e o músico estrangeiro Guin ficaram gravemente feridos. Vários magos da patrulha da cidade também morreram tragicamente. A notícia repentina que se espalhou fez com que Luen e a outra pessoa franzissem as sobrancelhas levemente enquanto retornavam para a multidão. Gilmi olhou na direção da Torre Tianwei, com uma expressão atordoada. Demônios atacaram em público. Será que a Torre Tianwei de antes ainda tinha um demônio escondido? Ele conseguiu se esconder de você e de mim. A expressão de Luing também ficou séria. Ousar causar danos em público na cidade de Yanjing, ser capaz de matar os magos da patrulha da cidade e escapar ileso. Parece que a cidade de Yanjing foi infiltrada de forma mais severa do que se imaginava. Será que a notícia do reaparecimento da alma do dragão já vazou? Se não, por que esses demônios estrangeiros vieram aqui? Lueng não conseguia entender direito. Gilmi falou. Parece que a tempestade está se formando e o vento está aumentando. A situação na cidade de Yanjing se tornou tão estranha, mas parece calma na superfície. Se não conseguirmos descobrir os movimentos desses demônios ou o propósito de se reunirem aqui antes do reaparecimento da alma do dragão, que está se aproximando em breve, o reaparecimento da alma do dragão em 2 dias provavelmente será uma batalha árdua. Até Gilmi franziu a testa diante da possibilidade de tal reunião de forças demoníacas e do potencial desaparecimento da retidão enquanto as forças demoníacas prosperavam. Afinal, entre os demônios estrangeiros atualmente reunidos no país do Passo de Fogo, há algumas figuras poderosas e proeminentes no caminho demoníaco que não podem ser ignoradas. Se todos esses demônios de alto nível se reunissem, certamente seria um desastre enorme. Se apenas ele e Luing estivessem presentes, seria difícil para eles lidarem com a situação sozinhos. Capítulo 325 – Coisas subterrâneas. Naquela noite, o ar estava frio como água e as estrelas enchiam o céu. À medida que a noite caía, a cidade de Yanjing gradualmente ficou silenciosa. Embora muitos locais de fogos de artifício e diversão ainda estivessem bem iluminados, àquela hora da noite, a maioria das pessoas na cidade já havia caído em sono profundo. Lueng e Gilmi estavam sentados no terraço, com um tabuleiro de xadrez feito de espiritualidade condensada suspenso entre eles. O monge e o lobo ocasionalmente deixavam cair uma peça, mas seus olhares nunca se desviavam da enorme cidade sob o céu noturno. Permaneciam em silêncio, perdidos em contemplação. Eles já tinham ido ver Guin, que havia sido atacado pelo demônio, mas não encontraram nada particularmente digno de nota. Só podemos confirmar que o demônio também veio de fora do território e não era um demônio sob a jurisdição da Caverna do Inferno Verde. Essa situação deixou Lueng confuso. Agora que a alma do dragão está prestes a aparecer, é compreensível que os demônios da Caverna do Inferno Verde estejam se reunindo em direção à cidade de Yanjing. Mas por que esses demônios estrangeiros também estão se juntando à brincadeira? Eles não deveriam saber do retorno da alma do dragão, certo? A possibilidade mais provável é que haja algo mais na cidade de Yanjing que tenha atraído a chegada desses demônios. Ou podemos deixar o Lorde Demônio Celestial reaparecer no mundo e ir falar com os demônios para ver o que está acontecendo. Em certo momento, Lueng, que segurava o pedaço de jade branco, de repente quebrou o silêncio sob o beiral e falou. O velho monge olhou de soslaio para ele e disse: tome cuidado para que a notícia não vaze ainda e Lian Kang King tenha sido atraído para cá. Aquela mulher sabe sobre a alma do dragão, talvez ela já esteja na cidade de Yanjing agora. Se você fizer um movimento muito grande e trazê-la para cá, lembre-se de que você prometeu a Guin que o ajudaria a recuperar o corpo mortal completo de seu mestre. Gilmi enfatizou intencionalmente a palavra completo com um tom de voz mais pesado.
Lueng suspirou desaparadamente depois de ouvir e disse: então vamos continuar jogando xadrez. Depois de falar, a peça branca de Lueng pousou no tabuleiro. Era possível ver que, ao cair sobre o tabuleiro com padrão espiritual, fios de aura espiritual terrestre se espalharam. O jogo de xadrez jogado por Lueng Jiumi não é um jogo comum, mas sim uma antiga habilidade divina que Lueng aprendeu no livro Habilidade Divina. Jogo Céu e Terra. Usando montanhas, rios e cursos d'água como o layout do tabuleiro de xadrez, veias da terra e aura espiritual como caminhos, e suplementado pelo mais puro que verdadeiro do cultivo avançado, ele pode ser transformado em uma formação mágica incomparável, protegendo um lado. Anteriormente, Lueng criou uma grande formação de céu e terra usando o terreno próximo à cidade capital das chamas como tabuleiro de xadrez, para suprimir a aura demoníaca durante o ataque de demônios e monstros à cidade. Entretanto, agora que ele percebe a situação precária da cidade, ele precisa montar outro tabuleiro de xadrez e proteger os muitos seres vivos dentro da cidade capital das chamas. No mínimo, ele poderia proteger mais seres vivos da morte durante a dança caótica dos demônios. No entanto, tal tabuleiro de xadrez causou grande exaustão mental em Lueng Jiumi. O monge e o lobo abaixaram a cabeça, sem se dar ao trabalho de dizer uma palavra, parecendo exaustos. Apenas fazendo um movimento de vez em quando. O tempo continua passando incessantemente. A noite escura fica ainda mais profunda. A enorme cidade de Anjing gradualmente se acalmou. Até mesmo os locais de fogos de artifício, onde as pessoas buscavam diversão e prazer, gradualmente ficaram mais silenciosos no final da noite. No pátio abaixo, Shen Wuyo e sua irmã Wuyo dormem profundamente na casa, roncando sem parar. Hoje, Xiao levou os irmãos para um passeio pela cidade, mas a cena movimentada da cidade de Anjing era impressionante para os dois que tinham acabado de sair das montanhas profundas. Os dois irmãos ficaram extremamente animados e brincaram até ficarem exaustos. Depois de voltarem, eles foram direto para a cama e adormeceram instantaneamente. Xiao ficou embaixo da árvore, fechou os olhos e meditou em silêncio, esperando pacientemente pelo deus lobo que estava jogando xadrez no beiral, sem dizer uma palavra. Acima do céu, uma enorme ilha flutuante subia e descia lentamente, e mesmo na escuridão profunda era possível ver claramente o brilho do fogo sagrado dentro do templo do deus do fogo. No telhado, a partida entre Lueng e Jiumi chegou a um momento crítico. Entretanto, naquele momento, os dois dissiparam sua preguiça anterior e suas expressões tornaram-se solenes. Cada movimento era feito com uma leve tensão enquanto eles olhavam fixamente para o tabuleiro de xadrez espiritual, observando atentamente as veias de energia espiritual nele. Esta edição do jogo Céu e Terra foi projetada com base em toda a cidade de Yanjing e o templo do Deus do Fogo foi previamente notificado. Portanto, teoricamente, não deveria ser possível que alguém obstruísse o jogo. À medida que o jogo entre Lueng e seu oponente continuava e sua formação se desenvolvia, uma certa obstrução enorme começou a surgir. Cada movimento feito por Lueng e seu oponente era ainda mais difícil que o anterior. Embora ambos tivessem um cultivo forte, eles ainda estavam um pouco alarmados. Definitivamente há algo errado no subsolo da cidade de Yanjing. Sob o luar, um monge e um lobo no beiral se encaravam com expressões solenes. Se não fosse pelo fato de que o jogo Eaven Yand Art Go estava sendo jogado tendo a cidade de Yanjing como modelo, esse assunto talvez não tivesse sido detectado. No entanto, o desenrolar do jogo Eaven Yand Art Go tocou completamente essa coisa estranha, fazendo com que ela surgisse. Talvez essa coisa seja a fonte de atração de vários demônios malignos. Lueng e Jiumi olharam um para o outro e entenderam os pensamentos um do outro. Jiumi, que jogava com as peças pretas, olhou para o tabuleiro com uma leve luz dourada. Observou os padrões no tabuleiro que representam a energia espiritual das veias da cidade de Yanjing, bem como a disposição e a situação do jogo, e balançou a cabeça lentamente. À medida que o jogo chega ao fim e apenas 3 peças finais aguardam para serem colocadas, este jogo de céu e terra se concretizará.
Mas Gilmi balançou a cabeça em resignação e não fez mais nenhum movimento. Ao luar, Lueng olhou para a expressão solene de Gilmi e entendeu o significado das palavras de seu bom amigo. Se esse jogo fosse jogado à força, ele estimularia profundamente a coisa que já sob a terra, e essa coisa inevitavelmente apareceria prematuramente. Durante o jogo, tanto Lueng quanto Gilmi conseguiam sentir vagamente que a coisa abaixo da cidade de Yanjing era um objeto divino do mesmo nível que a alma do dragão que logo seria apresentada. Com a situação atual da cidade de Yanjing repleta de criaturas demoníacas, quando o objeto divino aparecer, inevitavelmente haverá rios de sangue. Gilmi, jogando de preto, abaixou lentamente a mão e dispersou a peça preta cheia de energia espiritual em sua mão. Vendo a rendição de Gilmi, Lueng não pôde deixar de soltar um longo suspiro e também espalhou a peça branca em sua mão. Enquanto os dois espalhavam as peças em suas mãos, o tabuleiro de xadrez espiritual suspenso na frente deles também desapareceu, representando a dissipação silenciosa das veias de energia espiritual da cidade de Yanjing no vazio. Sob o manto da noite, uma brisa leve soprava na cidade de Yanjing, acompanhada por uma crescente energia espiritual. Entretanto, a maioria das pessoas que dormiam durante os sonhos não percebiam a flutuação dessa energia espiritual e apenas se reviram levemente durante o sono. E mesmo os cultivadores que conseguiam sentir a dispersão dessa energia espiritual jamais poderiam imaginar as maravilhosas técnicas mágicas que essa energia espiritual dissipada representava. O luar estava frio e silencioso. Lueng se levantou e disse: "Vamos dar uma olhada no subsolo." Gilmi juntou as palmas das mãos e disse: "Era exatamente isso que eu tinha em mente. Depois de você, meu amigo. Por favor, faça isso." Os dois cujo jogo estava bloqueado não recusaram. Ao mesmo tempo em que falavam, deram um passo à frente e caíram no pátio abaixo. Eles se misturaram silenciosamente ao solo do pátio. Xiaowai franziu a testa levemente ao ver a cena. As últimas palavras de Lueng deixaram um pouco inquieta. "Invoque a espada do trovão celestial e fique de guarda em todas as direções." O comando do Deus Lobo causou um leve choque no coração de Xiaowai. Isso significa que o Deus Lobo descobriu algo que requer o uso da espada do trovão celestial? Enquanto refletia, Xiaowai apontou sua espada para o céu com a mão direita. Num instante, uma luz verde surgiu atrás dela e pairou diretamente acima do pátio. A longa e fraca espada estava escondida no céu noturno, erguida bem acima dos céus, pronta para ser desembainhada a qualquer momento. E sob a bainha da espada, a cidade de Yanjing estava mortalmente silenciosa. Capítulo 327. Os 9 caldeirões do Imperador e o quebram o vasto céu. No mundo quente e escaldante da lava derretida, as palavras antigas e borradas na estela de pedra demoníaca ainda podiam ser parcialmente lidas com pensamentos divinos. Entretanto, o conteúdo do texto acima era um tanto incompreensível para Lueng. "O deus do fogo Zhurong", ele explicou lentamente para Gilmi. "Nos tempos antigos, havia um deus poderoso chamado Zhurong, também conhecido como o deus do fogo, que era tão famoso quanto o deus da água, Gongong. Mas eu já vi o túmulo de Zhurong antes. Ele está localizado em um cemitério de pedras demoníacas dentro do mar de flores de Mandala, no centro do reino imortal." As palavras de Lueng fizeram Gilmi franzir a testa levemente e dizer: "Será que essa é a diferença entre um túmulo para roupas funerárias e um túmulo para restos mortais?" O monge e o lobo olharam para a estela de pedra demoníaca que subia lentamente do magma. A majestosa e aterrorizante estela de pedra demoníaca, com 30 metros de altura, emanava fracamente um terrível sopro de supressão, exatamente o mesmo que Lueng tinha visto na floresta da estela de pedra demoníaca. "Não é falso." Gilmi estendeu a mão e desferiu um golpe de palma diretamente na direção do lago de magma abaixo. Este golpe de palma poderia destruir montanhas, mas quando a força da palma atingiu o lago de magma, não conseguiu abalar este magma estranho. Nem sequer provocou uma ondulação. O lago de magma aparentemente crescente foi, na verdade, firmemente suprimido por alguma força invisível, tornando-o impossível de ser abalado por qualquer força externa.
Depois de ver essa cena, Lueng e Jiumi se olharam e agiram ao mesmo tempo. Bum! Com um som estrondoso e ensurdecedor, o trovão celestial branco e brilhante voou da manga de Lueng e atingiu diretamente o lago de magma abaixo. Enquanto isso, Jiumi lançou sua bengala. A bengala de madeira, aparentemente comum, agora demonstrava um impulso incrivelmente poderoso, expandindo-se instantaneamente milhares de vezes e caindo ferozmente como um pilar de sustentação que sustenta o céu em direção ao lago de magma abaixo. Dessa vez, ambos não se contiveram e usaram quase toda a força em seus movimentos. Entretanto, apesar do trovão celestial e da bengala gigante esmagadora, eles ainda não conseguiram quebrar a força invisível de supressão acima do lago de magma e não causaram nenhum dano ao magma. Entretanto, devido à enorme força do impacto, o violento vento quente soprava e assobiava dentro do mundo do magma, fazendo a terra tremer violentamente. Na margem do lago de magma, Lueng e Jiumi pararam ao mesmo tempo e não continuaram a testar a força um do outro. Eles já haviam percebido que esse lago de magma não poderia ser perturbado por forças externas, pois a enorme estela de pedra demoníaca havia suprimido completamente esse lugar. Com uma batalha tão grandiosa, talvez sob esta estela de pedra demoníaca esteja o cadáver do deus do fogo Zhurong, Jiumi disse. Agora, o mais assustador é que algo abaixo deste lago de magma está prestes a emergir. Jiumi juntou as mãos e exibiu uma expressão de angústia. Se for realmente um deus antigo retornando ao mundo, a situação na cidade de Yanjing realmente sairá do controle. Lueng balançou a cabeça e disse: uma estela de pedra demoníaca solitária não prova nada. A floresta da estela subjugadora de demônios que vi antes é a verdadeira terra da supressão divina. Os nomes e sobrenomes registrados na floresta das estelas são inspiradores, cada um deles abalando os céus e a terra. Só existe esta estela solitária aqui. Mesmo que esteja realmente relacionada ao deus do fogo Zhurong, pode ser apenas uma das relíquias deixadas pelo grande deus Zhurong. Lueng especulou assim. E no mundo da lava escaldante, cada frase dita por Lueng e Jiumi fazia o espaço ao redor esquentar ainda mais. Embora a estela de pedra demoníaca suprima completamente a lava nesta área e o que fica abaixo do lago de magma, tal supressão parece ter atingido seu limite. Em uma inspeção mais detalhada, é possível até ver as rachaduras intrincadas na superfície da estela de pedra demoníaca. A cada momento que passa, as rachaduras na pedra se aprofundam um pouco, e o calor escaldante do mundo de lava continua a aumentar constantemente. Lueng e Jiumi sabiam que o que havia sob o lago estava prestes a emergir. Seja o renascimento de uma divindade antiga ou a descoberta de relíquias de uma divindade antiga, seria um desastre para a atual cidade de Yanjing. Lueng estava um tanto desamparado. É como se coisas ruins sempre acontecessem no pior momento possível. O surgimento desses objetos divinos é realmente inoportuno, e eles devem ser suprimidos à força. No mínimo, seu surgimento deve ser adiado até que todos os demônios da caverna do Inferno Verde tenham sido erradicados. Enquanto Lueng falava, ele formou selos com as mãos e extraiu a energia espiritual da Terra do Vazio. No mundo escaldante de lava, fios de energia espiritual da terra vermelho escura convergiram para as mãos de Lueng. Com um movimento da manga, Lueng sacou um pequeno caldeirão que voou para fora de suas roupas. Era nada menos que o caldeirão verde do estado, presenteado por Jiumi anteriormente. Ao ver Lueng destruir o caldeirão do estado verde, Jiumi ficou um tanto surpreso. Meu amigo, você já sabe como usar este caldeirão? Lueng deu de ombros e disse, naturalmente, não sei, mas a formação mágica que criei requer um objeto divino de alta qualidade como olho. Embora este caldeirão verde do estado pareça simples e sem adornos, ele é incrivelmente resistente, de fato, um antigo objeto divino. É perfeito para ser usado como o olho da formação. Com isso, você não precisa estimular seu poder para usar este caldeirão. Enquanto Lueng falava, ele jogou diretamente o caldeirão verde do estado em sua mão para o ar.
apenas para ver fios de energia vermelho escura da Terra se reunindo em direção ao pequeno caldeirão no ar, submergindo rapidamente no minúsculo caldeirão de bronze. Com uma energia terrestre tão escaldante, tesouros mágicos comuns seriam instantaneamente queimados e destruídos. No entanto, em meio aos incontáveis fios de energia espiritual vermelho escura, o pequeno caldeirão verde do estado não emitia nenhuma luz divina, mas suportava com calma e firmeza toda a energia do fogo da terra sem ser afetado nem um pouco. Até mesmo a temperatura do corpo do caldeirão não mudou nem um pouco, permanecendo tão calma e fria quanto jade suave. Ao ver essa cena, Gilmi não pôde deixar de arregalar os olhos e dizer: "Este caldeirão é realmente tão maravilhoso." Lueng também ficou impressionado com a divindade do caldeirão verde do estado. Embora ciente da extraordinária divindade deste caldeirão, foi surpreendente que ele pudesse permanecer inalterado por uma energia de fogo terrestre tão forte. Lembre-se, o caldeirão do estado verde ainda não demonstrou nenhum poder. Ele apenas suportou passivamente a erosão da energia do fogo da terra. Se o poder dentro deste caldeirão fosse realmente ativado, ninguém sabe que tipo de cena aterrorizante seria. Tanto Lueng quanto Gilmi ficaram muito impressionados com a divindade do caldeirão verde do estado. À sombra deste mundo derretido, havia uma presença escondida nas profundezas, testemunhando tudo o que acontecia e também vendo o pequeno caldeirão suspenso no ar. Ele ficou assustado no local, sua mente estava instável e ele quase expôs seu corpo. Este caldeirão é um dos lendários 9 caldeirões do Rio. A presença no escuro ficou atordoada e olhou incrédula para o deus lobo vestido de branco na margem do lago de lava. Com a herança obtida das ruínas antigas, ele chegou aqui depois de enfrentar inúmeras dificuldades, com a intenção de levar secretamente o objeto divino suprimido sob o lago de lava. Quando o objeto divino estava prestes a aparecer e seu plano estava prestes a dar certo, ele de repente atraiu o deus lobo da montanha Anil e o velho monge Gilmi, que era orgulhoso entre os imortais. Se não tivesse aproveitado a oportunidade de escapar para as sombras a tempo, já teria sido morto pelo monge e pelo lobo. Embora estivesse confiante em sua força, não ousou provocar o deus lobo da montanha Anil e o velho monge Gilmi ao mesmo tempo. Agora ele está se escondendo, esperando apenas que o monge e o lobo lá fora vão embora, mas não esperava testemunhar algo tão assustador com seus próprios olhos. Os 9 caldeirões do Rio. Em lendas antigas, a natureza feroz e ameaçadora deste objeto era frequentemente mencionada. O mapa do rio emerge e o livro Lu aparece. Enquanto os 9 caldeirões do rio se espalham pelo céu, as 3 grandes criaturas malignas mencionadas nas lendas antigas, uma vez reunidas no mundo atual, provocarão a catástrofe terrestre novamente. Agora, o caldeirão do estado verde está nas mãos do deus lobo da montanha Anil. Isso sugere que a catástrofe terrestre está prestes a acontecer novamente. Capítulo 328. O aniquilador, Lueng. A existência espreitando na escuridão parecia assustada e inquieta. Quanto mais avançado for o cultivo de alguém, mais ele teme o horror da catástrofe terrestre. Quando a catástrofe terrestre ocorrer, o mundo retornará à desolação e ao caos, e todos os seres vivos serão destruídos. Mesmo os melhores cultivadores, capazes de dominar uma região inteira e igualar o poder inigualável dos deuses antigos, muitas vezes não conseguem escapar quando a catástrofe terrestre chega. Durante a catástrofe terrestre, somente aqueles com cultivo de alto nível e bênçãos profundas podem ser poupados de sua destruição. Será um sinal da iminente catástrofe terrestre que o deus lobo da montanha Anil esteja segurando o caldeirão verde do estado neste mundo. De acordo com registros de relíquias antigas, não faz muito tempo que ocorreu a última catástrofe terrestre. É improvável que ela se repita tão cedo. A existência no escuro está tremendo de medo. Porque pensou em outra possibilidade. O deus lobo da montanha Anil costumava ser desconhecido e discreto, mas nos últimos anos seu nome se tornou conhecido. Dizem que ele é um monstro antigo dos tempos antigos que sobreviveu à catástrofe terrestre. Assim que ele apareceu neste mundo, ele estava segurando um dos 9 caldeirões do rio. Não é muita coincidência.
De acordo com os registros da herança de relíquias antigas, há dois tipos de pessoas que podem sobreviver à catástrofe terrestre. Um tipo são os cultivadores de primeira linha que sobreviveram confiando em magia secreta, artes divinas e sorte. O outro tipo são os destruidores do mundo. O mapa do rio e o livro Luo, assim como os 9 caldeirões do rei Liu, são todos elementos-chave na chegada da catástrofe terrestre. Quando a catástrofe chega, além das criaturas que são aniquiladas, há também os destruidores do mundo que colaboram com a tirania, exercem o poder do desastre de acordo com a catástrofe e matam os seres sencientes. Se o deus lobo da montanha Anil foi o destruidor da catástrofe terrestre anterior, que controlou o caldeirão do estado verde e matou as criaturas e devastou os antigos objetos espirituais nos tempos antigos, e sobreviveu colaborando com a tirania, então não é surpreendente que ele tenha o caldeirão do estado verde em suas mãos. Entretanto, esse tipo de destruidor, que age dessa maneira, já massacrou inúmeras criaturas e são os monstros mais aterrorizantes que se possa imaginar. O título de destruidores é o que os torna mais temíveis. Até mesmo os maiores demônios malignos que devorarão inúmeros humanos e causaram estragos por milhares de anos, quando comparados a esses destruidores que mataram inúmeras criaturas, são tão gentis quanto um cordeiro. E será que o suposto líder justo, que odeia o mal, o deus lobo da montanha Anil, é na verdade o antigo destruidor? O monstro que matou inúmeras criaturas. Olhando de longe para o caldeirão verde do estado flutuando no lago de magma, e para o homem de branco que parecia ser etéreo e cheio de imortalidade, a presença oculta fazia com que alguém voluntariamente engolisse um gole de saliva. Sentindo ansiedade e pânico no coração, percebeu que parecia ter descoberto acidentalmente uma verdade horripilante. As pessoas dizem que o deus lobo da montanha Anil odeia o mal, mas por trás da aparência gentil do líder justo existe um rosto terrível. Se esse assunto vazasse, o deus lobo Lu definitivamente não deixaria passar despercebido. A presença oculta tremia tanto física quanto mentalmente, sentindo uma pressão sem precedentes. Agora, o mais assustador é que ele não só revelou a verdadeira face do deus lobo Lu, mas também acabou ficando no mesmo pequeno mundo que ele, sem poder sair. Ela dependia apenas de uma técnica secreta para esconder e ocultar sua figura. No entanto, tal técnica secreta não é perfeita. Se o deus lobo Lu procurasse pistas nos arredores, certamente encontraria alguns vestígios e deduziria que há alguém escondido ali. Afinal, quando capturou o objeto divino sob o lago de lava, fez inúmeros preparativos. No entanto, a chegada repentina deste monge logo não lhe deu tempo para se preparar. Ele rapidamente cobriu os rastros da cena e se escondeu. E se aqueles vestígios que não puderam ser cuidadosamente ocultados fossem descobertos, a presença no escuro engoliu em seco, nervosa. E sob seu olhar, Lueng, perto do lago de lava, já havia formado uma formação mágica, usando o aterrorizante caldeirão verde do estado como núcleo para suprimir o fogo espiritual da terra neste local. Tentando atrasar à força o tempo de aparecimento do objeto divino neste lugar. Diante de tudo isso, a presença oculta não teve mais tempo para contemplá-lo. Agora, ele só precisa rezar para que o monge e o lobo à sua frente saiam o mais rápido possível. Quanto às coisas subterrâneas, ele claramente não as quer. Assim que o monge e o lobo lá fora forem embora, ele imediatamente fugirá e deixará a cidade de Yanjing, onde antigos objetos divinos estão enterrados, para nunca mais retornar ao assustador país do Passo de Fogo. Embora os objetos divinos antigos sejam fortes, a vida é a coisa mais importante. Diante do destruidor que segurava o caldeirão verde do estado, a presença oculta não teve coragem de provocá-los ou irritá-los. Este não é o demônio mencionado no mundo mortal, nem a pessoa perversa definida na ética secular. O destruidor que causou a catástrofe terrestre, matando inúmeras criaturas, era realmente uma entidade feroz e hostil. Apenas o ressentimento acumulado pela aniquilação de criaturas é suficiente para esmagar e enlouquecer até mesmo os gigantes do caminho demoníaco nas bocas das pessoas comuns. Entretanto, esse grupo de destruidores pode continuar vivendo sob o peso do ressentimento e do ódio de inúmeras criaturas.
E o Deus Lobo Lu não apenas vive, mas também vive tão aberta e honestamente, aparecendo como um cultivador justo e correto admirado por todos. Este Deus Lobo na montanha Anil, mesmo entre os destruidores, é o mais aterrorizante e ameaçador. Apesar do seu sorriso agradável e comportamento elegante, não se deixe enganar. O semblante assustador que se esconde por trás de sua fachada benigna não é mais reconhecível como o de um ser vivo. É uma coisa totalmente assustadora. Quanto mais alguém pensa sobre a existência espreitando na escuridão, mais tenso fica. O estado atual é de arrependimento e medo. Se ele soubesse que encontraria o Deus Lobo da montanha Anil aqui, e que esse Deus Lobo era uma criatura tão aterrorizante, ele não teria ousado vir para o país da passagem de fogo. Eu já tinha ficado tempo demais. E sob seu olhar incrivelmente assustado, o Deus Lobo em vestes brancas, após formar uma formação e estabilizar o fogo espiritual deste lugar, falou: nossos negócios aqui estão terminados, vamos voltar primeiro. Ao ouvir essa frase, a presença à espreita deu um leve suspiro de alívio, sentindo-se grata por ter sobrevivido à provação. Felizmente, o Deus Lobo Lu parece estar ocupado e não pode ficar aqui. Entretanto, assim que Lueng terminou de falar, o monge asceta em trajes de tecido áspero, como se tivesse descoberto algo, caminhou rapidamente alguns metros para longe e encontrou um talismã nas rochas vermelhas brilhantes. Tem um talismã demoníaco aqui. Sob o olhar furioso e dilacerante da presença à espreita, o velho monge Jiumi pegou o talismã quebrado da rocha da montanha e disse: e ele foi destruído agora mesmo. Será que alguém fez isso aqui antes de chegarmos? Enquanto falava, Jiumi examinou os arredores com os olhos. Enquanto isso, Lueng, vestido com uma túnica branca, pegou o talismã e franziu as sobrancelhas levemente. Ele realmente foi destruído recentemente. Enquanto falava, Lueng examinou novamente o mundo de lava derretida à sua frente e disse: parece que há pessoas nos bastidores sabotando o aparecimento de objetos divinos. Os olhos de Lueng giraram em círculos. Quanto à presença à espreita nas sombras, todo o seu corpo enrijeceu quando o olhar indiferente de Lueng pousou sobre ela. Seu corpo e alma pareciam congelados, e ela não tinha a menor coragem de resistir. Felizmente, o olhar apenas examinou brevemente a área ao redor e não detectou sua presença. Mesmo assim, a presença à espreita ainda estava assustada e não conseguiu evitar chegar em seu coração. Quase querendo sair correndo e lutar contra o velho monge Jiumi até a morte. Pare de falar. Seu desgraçado. Capítulo 329. Caverna demoníaca temporária. No mundo escaldante de lava derretida, Lueng segurava um talismã mágico quebrado em sua mão e disse: já que há um amigo na escuridão, por que não se revelar? Através do talismã mágico quebrado, Lueng podia sentir vagamente que o demônio escondido ali não era de forma alguma uma criatura comum, pelo menos, um cultivador de demônios de alto nível, no nível de Lorde Demônio. Cultivadores de demônios como ele sempre foram orgulhosos e arrogantes, então é impossível para ele ignorar a provocação de Lueng. Entretanto, depois que Lueng terminou sua frase, ele esperou por um longo tempo, mas não houve resposta no mundo vazio de lava derretida, e nenhuma figura pôde ser vista. O demônio que espreitava na escuridão não apareceu. Ao ver essa cena, Lueng e Jiumi ficaram um pouco surpresos. Será que realmente não há demônios aqui? Cultivadores de magia comuns já teriam pulado diante de tal provocação, certo? Jiumi olhou em volta e disse: você está escondendo a cabeça e mostrando o rabo. Está tentando ser covarde. A provocação de Jiumi foi ainda mais excessiva. Sem mencionar os orgulhosos e ambiciosos cultivadores de demônios que sempre buscam a clareza de espírito. Tal linguagem provocativa nem mesmo os cultivadores cumpridores da lei conseguiriam tolerar. Entretanto, depois que Jiumi terminou de falar, ainda não houve resposta no mundo vazio de magma, apenas a alta temperatura escaldante estava queimando tudo no espaço. Lueng franziu a testa, abriu seus olhos mágicos e examinou tudo ao redor. No mundo vazio de magma, ele não viu nenhuma figura demoníaca, mas observando mais de perto,
Também encontrou muitos fragmentos espalhados de talismãs demoníacos perto do lago de magma. De fato, alguém montou uma formação e lançou um feitiço aqui há pouco tempo. Ele realmente foi embora. Tanto Lueng quanto Gilmi especularam o mesmo. À luz do fogo, Gilmi tirou uma espada dourada do tamanho da palma da mão de uma bolsa esfarrapada e a jogou para fora. Rapidamente. Fortalecida pelo feitiço, a espada dourada voou rapidamente pelo mundo de lava, procurando os demônios que poderiam estar escondidos na escuridão. Entretanto, depois de voar em círculo, a espada dourada voou de volta para a mão de Gilmi, sem encontrar nenhum vestígio de demônios. Parece que realmente não há demônios aqui. Gilmi disse, vamos. Lueng assentiu, e ele e o lobo se transformaram em raios de luz e desapareceram no mundo intensamente quente de lava. E quando o monge e o lobo partiram, este mundo de magma caiu novamente num silêncio silencioso e sem vida. A estela de pedra demoníaca no lago de magma está cheia de rachaduras, mas elas não continuaram a se expandir. Em vez disso, estão temporariamente suprimidas em seu estado atual. Na sombra, o demônio à espreita no escuro não apareceu de forma imprudente. Ele quase esgotou todas as suas forças para esconder sua própria respiração e, mesmo por causa da intensa supressão de sua verdadeira energia, chegou a ferir levemente sua origem. Mas mesmo assim, a presença na escuridão ainda não ousa relaxar. 15 minutos, meia hora, 3/4 de hora, o tempo passou minuto a minuto. Depois de meia hora, as figuras de Lueng e Gilmi reapareceram neste mundo de lava vermelha. As duas pessoas que pareciam ter ido embora, retornaram inesperadamente sem que ninguém soubesse quando. Parado perto do lago de magma, olhando para este mundo completamente vazio e silencioso, Lueng disse, parece que ele realmente foi embora. Gilmi suspirou e disse, vamos até a cidade para perguntar. Senti uma respiração familiar no símbolo de comando. Dito isso, Gilmi e Lueng saíram ao mesmo tempo. Entretanto, desta vez, o demônio que testemunhou tudo ainda não ousou ser descuidado e continuou a se esconder na sombra sem se mostrar. 1 hora, 2 horas, 3 horas logo, uma noite passou. Na terra, o sol está nascendo. O sol forte fez surgir o verdadeiro Ki do fogo enquanto subia no céu, o que afetou o Ki do espírito da terra no subsolo. O demônio, que estava escondido no mundo da lava sem ousar exalar sequer um suspiro a noite toda, agora tinha narinas, ouvidos e boca sangrando, e seu rosto estava azul e roxo. A supressão forçada e prolongada do Ki verdadeiro dentro do corpo já prejudicou sua essência. Não aguentou mais e teve que cerrar os dentes para sair da sombra. A pessoa inteira desabou no chão, como se estivesse se rendendo, com a respiração acelerada. Depois de um tempo, ele gradualmente acalmou o Ki verdadeiro em seu corpo e então arrastou seu corpo ferido para fora do mundo da lava. O subsolo está repleto de Ki espiritual da terra, abundante e rico, enquanto o demônio cuspe sangue e foge. Embora o demônio quisesse escapar diretamente da cidade de Yanjing, havia formações espalhadas pela cidade, afetando até mesmo o subterrâneo. Quando um cultivador se aproxima da muralha da cidade usando uma técnica de fuga, mesmo que se esconda profundamente, ele ainda chamará a atenção dos magos da cidade. Só lhe restava retornar à caverna demoníaca temporária na cidade e então encontrar 2 subordinados de confiança. Com esses 2 subordinados, partiria usando os métodos originais. No momento em que o demônio saiu do subterrâneo, a luz do céu iluminou. O lugar onde apareceu era uma poça de água fria e escura, cor de sangue. Esta poça de água com sangue fica no pátio e está conectada à energia espiritual das veias da terra, permitindo que ela viaje rapidamente de um lado para o outro entre um mundo subterrâneo de lava. Porém, desta vez, não há previsão de retorno. Depois de se levantar da poça de sangue, o demônio olhou ao redor e de fato viu um de seus subordinados de confiança, Xislav, ajoelhado ao seu lado. O demônio falou e disse, Xislav, onde está Bloodslav? O demônio chamado Xislav é uma criatura nascida naturalmente no mundo demoníaco, com um corpo azul claro e não de origem humana. Ela disse respeitosamente,
Meu senhor, a escrava de sangue adquiriu outra excelente oferenda para repor o sangue na poça. Ela saiu para buscá-lo ontem à noite e deve voltar em breve. A poça de sangue sob os pés do demônio é feita pelo sacrifício de sangue fresco de seres vivos que viveram por gerações em Yanjing e possuem um poder especial que está conectado à energia natural de Yanjing. Além disso, a energia sanguínea da poça se dissipa constantemente, exigindo a reposição ocasional de sangue fresco. No entanto, o demônio disse: a piscina não precisa ser reabastecida. Vá se limpar e, quando o escravo sangrento retornar, deixaremos a cidade de Yanjing. As palavras do demônio deixaram Xislav um pouco surpreso. Meu senhor, ela olhou para o demônio de mãos vazias, um tanto confusa. Você não recuperou o objeto divino no subsolo? Essa pergunta fez o demônio balançar a cabeça, impotente. Não posso mais recuperá-lo. Vamos, não é adequado ficar aqui por muito tempo. Depois de falar, o demônio não deu mais explicações. Ele caminhou direto pela piscina, e o sangue em seu corpo desapareceu automaticamente e voou de volta para a piscina. O demônio, cujas roupas não estavam molhadas, caminhou direto para a casa em frente. Este pátio era um covil temporário de demônios, construído por ele com técnicas secretas aprendidas em relíquias antigas. Era independente da cidade de Yanjing, e nem mesmo cultivadores de alto nível conseguiam entrar por aquela porta. Mas ao pensar na existência de um destruidor na cidade de Yanjing, a visão vista no mundo da lava o fez tremer até mesmo com apenas um pensamento. Se ele não tivesse sido cruel o suficiente e não tivesse se escondido o suficiente, ele poderia já ter morrido na noite passada. O demônio estava preocupado em seu coração, e até mesmo o andar parecia distraído. Entretanto, depois de abrir a porta, havia servos mágicos esperando para ajudar a se vestir, eliminando a necessidade de qualquer esforço de sua parte. O pátio, que era acessado e fechado 3 vezes, era apenas um covil temporário de demônios, mas também recrutava vários mortais como servos mágicos que pareciam agradáveis aos olhos. Entretanto, esses servos mágicos não podem ser levados embora agora, e para evitar que esse lugar seja rastreado, eles devem ser eliminados ao sair. Enquanto deixava os servos mágicos servi-lo, auxiliando-o com suas roupas, o demônio contemplava em sua mente, considerando a questão de deixar a cidade de Yanjing mais tarde. Capítulo 330. Ao Tianxin estrondo. De repente, um barulho alto soou não muito longe. Os servos mágicos dentro da sala ficaram ligeiramente assustados, sem saber o que havia acontecido. De repente, o demônio parado no meio dos servos tremeu violentamente e cuspiu um bocado de sangue. Splurt, o demônio, que segurava o peito e quase perdeu o equilíbrio, parecia extremamente chocado. Agora mesmo, ele percebeu claramente que o escravo de sangue conectado à sua mente foi morto por alguém. Além disso, foi morto com um movimento rápido e decisivo. Com a força do Bloodslav, mesmo se ele enfrentasse Vuzu da cidade de Yanjing, ele seria capaz de se manter firme por alguns movimentos, desde que não fosse Lord Lianshan. Mas agora, ele foi morto com apenas um movimento, sem que nenhuma informação pudesse ser transmitida. De repente, empurrando para ao lado seus servos demônios em pânico, o demônio saiu correndo da sala e entrou no pequeno pátio. De longe, viu um monge e um lobo pararem em uníssono no céu, curvando suas cabeças para olhar para o muro alto de um pequeno beco. Era bem evidente que foram esse monge e lobo que fizeram um movimento para matar o escravo de sangue. Ao ver o deus lobo Lu em suas vestes brancas, as pupilas do demônio se contraíram de repente, e seu coração e pulmões quase pararam quando ele percebeu que o velho demônio tinha vindo procurá-lo. Mas no momento seguinte, o demônio percebeu que o monge e o lobo no céu não o tinham notado, mas estavam continuamente olhando para o muro alto. Obviamente, o antigo método secreto havia surtido efeito. Mesmo o cruel destruidor de toda a vida, que outrora matara inúmeras criaturas, não conseguia desvendar os segredos da Era Antiga e não conseguia encontrar a localização específica do covil dos demônios. Ao perceber isso, o coração do demônio ficou um pouco mais tranquilo.
Depois de ver Xislav que havia chegado às pressas, ele imediatamente acenou com a mão e enviou uma rajada de energia demoníaca, que varreu os vários servos demônios que seguiam atrás de Xislav, bem como os poucos servos demônios na sala atrás do demônio, todos os quais foram transformados em sangue e dissipados no ar. O demônio disse: "O Deus Lobo da Montanha Anil veio bater a nossa porta. Devemos sair daqui imediatamente." O demônio disse ao Xislav: "Traga-me o boneco de pele humana que eu costurei anteriormente." A marionete de pele humana era uma técnica habilidosa do demônio. Era cuidadosamente confeccionada com carne e sangue de criaturas vivas, o que não apenas ocultava a energia demoníaca, mas também se disfarçava como um mortal comum. Foi justamente com os bonecos de pele humana cuidadosamente elaborados que ele conseguiu levar seus dois subordinados de confiança para a fortemente protegida cidade de Yanjing de uma maneira completamente aberta e honesta. E agora que está indo embora, naturalmente deve usar o mesmo truque novamente. No entanto, desta vez, ao partir, estará apenas ele e o escravo Xi o acompanhando. O escravo de sangue foi morto. Por fim, olhou de relance para o monge e o lobo no céu distante, depois virou a cabeça e não ousou olhar novamente. Se outra pessoa matasse seu escravo de sangue, ele não desistiria até que a vingança fosse tomada. Mesmo que fosse o Deus Lobo da Montanha Anil, se não soubesse a identidade de quem destruiu o mundo, certamente teria buscado vingança. Mas agora ele nem ousa pensar em vingança. Quanto a coisa aterrorizante como o destruidor de mundos, ele só quer ficar o mais longe possível dele. Após vestir o boneco feito de pele humana entregue pelo escravo Xi, o demônio se transformou em um mortal comum. Com músculos robustos e rosto barbudo, ele parecia um comerciante rude. E depois que Xislav colocou o boneco feito de pele humana, ela se transformou em um homem com nariz pontudo e bochechas afundadas, com uma constituição magra e ágil, parecendo um ladrão com olhos evasivos. Assim, o demônio disfarçado de mortal pegou o Xislav e deixou o covil temporário do demônio. Ao abrir a porta para sair, apareceu na movimentada rua principal, cheia de pessoas. Quanto ao covil do demônio atrás deles, ele já havia sido livrado da energia maligna e rapidamente desmantelado, e não demoraria muito para que ele se dispersasse por conta própria e retornasse a um pátio comum. Entretanto, naquela época, é provável que o mestre e o servo já tivessem deixado o país do Passo de Fogo na rua principal. O demônio se misturou à multidão com Xislav. Não muito atrás, o monge e o lobo contavam com o cadáver do escravo sangrento para tentar descobrir os segredos por trás do muro alto. Embora o demônio tivesse adivinhado tudo isso, ele não ousou voltar atrás, nem mesmo olhar para trás. No céu acima, magos em hidroaviões ocasionalmente voavam apressados. Entretanto, nenhum mago havia notado as anomalias do comerciante de aparência rude abaixo. À tarde, o demônio e o Xislav chegaram ao portão da cidade. A enorme muralha da cidade tinha uma altura de 100 zang. Enquanto isso, as criaturas e os mortais abaixo do muro da cidade pareciam pequenos como formigas, em contraste. Além do mago guardião no portão da cidade, havia também 8 enormes esculturas de bronze de leões e tigres ferozes, cada uma com 20 metros de altura nos lados esquerdo e direito. Além disso, essas 8 esculturas de bronze estavam vivas, ocasionalmente emitindo luz vermelha de seus olhos para examinar cada criatura que passava abaixo e inspecionar todos os seres vivos que entravam e saíam do portão da cidade. No entanto, a técnica de marionetes de pele humana era impecável. Apesar de ser um demônio, permitiu que Xislav passasse por vários postos de controle e resistisse ao olhar atento das 8 bestas de bronze, sem expor sua aura demoníaca. Passando facilmente pelo portão da cidade, eles chegaram fora da cidade de Yanjing. Chegando aqui, o demônio deu um suspiro de alívio, mas ainda não ousou baixar completamente a guarda. Ele ainda usava o disfarce de pele humana, fingindo ser um humano comum, e levou Xislav até o deserto, como um verdadeiro comerciante. O plano era remover o disfarce de pele humana e usar a fuga mágica quando estivessem longe o suficiente.
E assim, viajou com X-Lave pela estrada principal por mais de 10 quilômetros, já longe dos portões da cidade de Yanjing. Embora a estrada principal ainda estivesse movimentada, com vilarejos aparecendo ocasionalmente em ambos os lados, o lugar já era considerado seguro. O demônio estava prestes a entrar na floresta e encontrar um lugar isolado para remover seu disfarce de pele humana, quando de repente viu uma figura bloqueando o caminho na estrada principal à frente. Além disso, a outra parte estava zombando dele continuamente. O coração do demônio afundou um pouco, poderia ter sido descoberto. Entretanto, a pessoa na frente deles não era nem o deus Lobulu nem um mago do país do Passo de Fogo. À luz da tarde, uma figura apareceu ameaçadoramente no caminho à frente na estrada principal, indicando problemas. O outro grupo tinha uma figura robusta, como uma pequena montanha, mas vestia uma túnica de estudioso, o que causava uma impressão incongruente. Seus braços grossos e musculosos estavam cobertos de tatuagens estranhas, completamente em desacordo com a aparência de um estudioso. Foi esse homem corpulento, parecido com um monstro humanoide, que ficou no caminho do demônio na estrada à frente. Percebendo que a situação não era boa, o demônio se afastou alguns metros do homem e parou. Então, como um comerciante comum hesitante, juntou as mãos e disse: Senhor, o senhor está tentando me roubar bloqueando a estrada à frente. Não tenho mais dinheiro comigo. Assim que o demônio terminou de falar, o homem corpulento riu muito e disse: Meu nome é o Tianxing. Não estou aqui para roubar você, mas para matá-lo. O homem corpulento riu com vontade e ergueu os punhos, juntando-os com força. Ele disse: Você tem um temperamento extraordinário e uma atitude forte. Mesmo que não haja um pingo de aura divina ou charme taoísta ao seu redor, você me transmite uma sensação imensamente poderosa. Minha intuição me diz que você é um mestre. Ao Tianxing sorriu ferozmente e disse: E eu, Ao Tianxing, vim ao país do Passo de Fogo desta vez especificamente para encontrar o mestre. Usarei a derrota miserável